Fala, meus dinos, tudo bem com vocês? Me chamo André Magno, sou professor de Educação Física. Na videoaula de hoje eu irei falar sobre a tendência militarista. Então, se você, professor ou professora, quer aprender tudo sobre essa tendência, fique até o final. Na videoaula passada eu falei com vocês sobre a tendência higienista, tá? Então aqui mesmo no canal tem um vídeo sobre essa tendência, caso você ainda não tenha assistido. O foco desta aula, como já adiantei, será a tendência militarista, e aqui como referência também estou utilizando o autor, professor e escritor Paulo Girardelli Júnior, e como uma forma didática para facilitar o entendimento e a divisão da questão temporal dessas tendências, a gente utiliza o período que vai de 1930 a 1945. Então vamos lá? Tendência militarista. Então aqui uma imagem que ajuda a ilustrar mais ou menos como é que acontecia essa tendência no Brasil e em específico na educação física escolar. Então as próprias imagens que são utilizadas na tendência militarista são bem parecidas com a higienista e muita gente acaba confundindo isso justamente por não conseguir ou tentar buscar uma diferenciação entre essas duas tendências, tá, pessoal? Mas quero adiantar para vocês que essas tendências elas se parecem muito, ok? E vocês vão vendo isso ao longo dos slides. Passando aqui a apresentação, então eu trouxe aqui, assim como nos demais vídeos, vocês vão ver que eu sempre trago um quadro com as principais palavras, e aí é interessante que vocês anotem no caderno de vocês, numa folha, enfim, que essas terminologias, essas palavras, essas expressões e frases, elas vão facilitar para que vocês consigam entender o que é que tem de mais forte, quais são as palavras que mais se repetem quando se está falando sobre a tendência militarista. E aí, principalmente para quem está se preparando para concurso, é super importante que você consiga ter em mente quais são essas palavras que a gente pode chamar até de palavras-chave. Então, como eu já havia adiantado para vocês, cronologicamente, a tendência militarista ela vai do período de 1930 a 1945. Pessoal, cuidado, não quer dizer que iniciou de fato em 1930, que a tendência higienista não acontecia mais, e que em 1945 acabou a militarista e já veio outra. Não é bem assim. Esse período se refere a uma expressão mais forte em que acontecia essa tendência. Mas não é um passe de mágica que inicia, termina e pronto, tá? Mas, por fins didáticos, vocês coloquem que cronologicamente vai de 1930 a 1945, tá? E qual que era o foco dessa tendência? Então, o foco dessa tendência, pessoal, era a preparação militar. E aí você pode me perguntar, mas professor, o que é que a educação física tem a ver com a preparação militar? E aqui vai uma dica para vocês que estão estudando as tendências. Sempre buscar associar com os aspectos sociais e políticos que estavam acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, o mundo, nessa época, vivia um estado de grande tensão, de uma preparação para a guerra. Então, a educação física, e aí tem ainda quem diga que há como dissociar a educação física dos aspectos políticos em geral, mas havia essa iniciação, essa tensão militar. Então, a educação física ela acabou servindo para uma preparação militar. E lógico, se você está preparando soldados para ir para uma guerra, as características dessa tendência seria o quê? Basicamente, seria uma tendência biologicista. Por quê? Porque através desse aspecto, na verdade, biologicista, ia se buscar, através disso, pessoas, e aqui, sobretudo, os homens, homens que sejam fortes, ágeis e rápidos, tá? Sobretudo, pessoas que tenham um corpo naturalmente, e questões genéticas, que fosse propício ao ambiente militar. Então, foco dessa tendência à preparação militar, tendo em mente uma perspectiva biologicista
para recrutar e selecionar homens que sejam fortes, ágeis e rápidos, ok? E com isso, consequentemente, acabava tendo uma certa limpeza da raça. E você pode perguntar, mas professor, isso não é da tendência higienista? Sim, como eu disse, essas tendências elas se parecem. Elas não são totalmente excludentes. Elas têm algo em comum, tá? Tanto que até hoje existe características da tendência militarista que acontecem no nosso dia a dia. Por exemplo, o desfile de 7 de setembro é uma característica fortemente da tendência militarista, tá certo? Então, como consequência, né, a limpeza da raça. E aí, pessoal, essa é uma tendência bastante excludente para as mulheres. Por quê? Porque nessa tendência, a sociedade viu o corpo feminino como algo puro, que não era propício às atividades físicas, principalmente militares. Então a única preocupação das mulheres deveria ser somente com a procriação e a gestação, tá certo? Então houve uma grande exclusão das mulheres nas práticas corporais e atividades físicas no ambiente escolar, ok? Passando, e aí adentrando mais, né, nessas questões pedagógicas de como acontecia essa tendência militarista dentro do ambiente escolar, o primeiro deles que eu quero que vocês copiem em um caderno, numa folha, era a relação professor-aluno. Como que era essa relação professor-aluno nessa tendência militarista? Então, o tipo de relação era sargento militar. Então, você tinha lá a figura de uma pessoa superior que dava ordens para uma determinada quantidade ali de homens que deveriam executar uma determinada quantidade de atividades e exercícios físicos para melhorar as destrezas corporais, tá certo? Então também compactua com uma visão vertical de educação, ou seja, de que uma pessoa é o detetor do conhecimento e essa pessoa ela é responsável por transmitir todo o conhecimento que ela tem ou o que deve ser feito no ambiente escolar para um conjunto de pessoas, tá? E aí também vai ser uma perspectiva bem biologicista. Então, o professor nesse ambiente, né, ele seria uma pessoa que iria buscar fazer basicamente um processo seletivo de quem era apto ou não para a preparação militar, tá? Então, se você fosse rápido, forte e ágil, você continuaria, por exemplo, em determinadas turmas para continuar com essa finalidade militarista. Se fosse percebido que você era uma pessoa magrinha, né, que não tinha tanta destreza corporal, uma pessoa mais cheinha, né, e tivesse dificuldade corporal para realizar práticas de exercícios físicos e atividades físicas militares, então provavelmente você não seria bem visto e acabaria sendo, como a gente pode dizer aqui, excluído, tá? Então uma perspectiva bastante excludente, certo? Passando a apresentação, e aí vem um método de ensino. Qual era o método de ensino utilizado? Então, assim como na tendência eugenista, aqui também fazia o uso dos métodos gímicos, que são, na verdade, né, trocando em miúdos, as escolas de ginásticas. E aí, dentre as escolas de ginásticas que possuem bastante repercussão durante esse período histórico, vai fazer a utilização, sobretudo, do método ginástico ou escola ginástica francesa. Por quê? Porque as características dessa escola ginástica era algo que parecia mais com finalidades militares. Então, no Brasil, se porventura cai uma questão que pergunte, por exemplo, no concurso, qual era a escola ginástica que era mais utilizada, foi mais utilizada desse período militarista, né, dessa tendência militarista, com certeza você pode colocar lá francês, porque era ele o mais utilizado, tá certo? E a avaliação? A avaliação dessa tendência militarista, ela tinha como foco principal fazer a demonstração de destrezas corporais, tá? E aqui seria observado se as pessoas que estavam ali realizando, né, os exercícios físicos, se elas tinham capacidades propriamente físicas, tá?
se elas eram pessoas fortes, né? Se elas conseguiam repetir os movimentos, tá? Então, é uma avaliação que chegava a ser bem próximo da tendência higienista. Pessoal, uma dica: fazer associações, como eu já adiantei, com aspectos sociais e políticos. O Brasil, ele era governado por Getúlio Vargas. Ele, de certa forma, o próprio governo dele, e aí não fazendo críticas ou algo desse sentido, mas o governo dele tinha um caráter bastante militar, tá? Então, as políticas educacionais dele, tá? Durante o governo dele, tinham um caráter militar, tá? Então, era um caráter de preparar jovens, crianças e adultos, né, para o exercício militar. Então, é sempre interessante vocês buscarem fazer essa associação, até porque também eu já vi questões cobrando o nome do presidente do país durante o período da tendência militarista, tá? É sempre bom buscar fazer essas associações, tá certo, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, por favor, peço que dê like, se inscreve no canal, compartilha para os demais, que fortalece bastante não só o canal do professor, quanto também a própria educação física.